Olá, meu nome é Dani Taki, sou professora de educação infantil e o meu foco é educação socioemocional. Eu abri esse canal para que ele seja um lugar de troca entre profissionais interessados nesse assunto. Seja você professor de educação infantil, orientador pedagógico, pais de criança nessa idade ou terapeutas. A minha proposta é trazer o meu conhecimento e a minha experiência na educação infantil com as competências socioemocionais de uma maneira prática e simples para que você possa executá-las mesmo com poucos recursos. A gente sabe que a educação ela se desenvolve em diferentes áreas. Na vida familiar, no convívio social, no trabalho e na escola. É na educação formal, ou seja, é na escola que ocorre o processo de desenvolvimento das competências necessárias aos indivíduos para que eles tenham uma vida plena e em sociedade. Eu vou contar aqui uma história um pouquinho paralela, mas eu quero que vocês, depois que vocês pensem, tá? Eu não vou o moral da história, eu vou deixar que vocês pensem. Você sabia que nos anos 70, os Estados Unidos, mesmo sendo um país muito rico, se eu não me engano, o país mais rico do mundo, inclusive, ele tinha um problema muito grave, que era um alto índice de mortalidade infantil. Bom, o secretário da Saúde nessa época, o senhor Paul O'Neill, ele ficou sabendo disso e ele queria saber o motivo que acontecia isso e como ele poderia ajudar. Bom, o que ele fez? Ele mandou a sua equipe ir lá e descobrir por que a mortalidade infantil estava muito alta. Bom, a sua equipe foi e descobriu que a mortalidade infantil ela acontecia em grande parte na zona rural. Tá, ele disse. E por que acontece isso? Bom, a equipe voltou lá e daí a equipe descobriu que as mães que estavam em gestação, elas sofriam de desidratação e a maioria das gestações, elas não se concluíam. Ou quando as crianças nasciam, as crianças morriam prematuramente, morriam antes do primeiro ano de vida. Tá bom? O secretário pegou essas informações e daí ele perguntou por que essas crianças estavam morrendo antes de completar um ano. E daí volta a equipe lá para descobrir por que essas crianças morriam prematuramente. Daí eles descobriram que o motivo era que essas mães se alimentavam mal. Tá. O secretário da Saúde disse, tudo bem, então volta lá e descobre por que essas mães se alimentam mal. Volta a equipe, tudo de novo para lá. E daí, eles fizeram bastantes pesquisas e eles descobriram que o motivo pelo qual as mães se alimentavam mal era um motivo muito simples, que se chamava desconhecimento. Elas não sabiam que elas deveriam se alimentar bem. Elas não sabiam que era isso, se alimentar bem. Elas achavam que simplesmente se alimentar bastava. E lá traz a equipe esse conhecimento para o senhor Paul O'Neill, secretário da Saúde nessa época nos Estados Unidos. Bom, agora eu quero saber, o que você faria se você fosse esse secretário da Saúde e você tivesse recebido, então, essas informações? Existe um alto índice de mortalidade infantil na zona rural. Essas gestações, geralmente não se concluem porque as mães sofrem de desidratação. As crianças que nascem, elas não conseguem completar um ano de vida por causa da falta de alimentação ou da má alimentação das mães. Muito bem, conclusão, o que você acha que o secretário da Saúde, qual foi a medida que ele tomou? O que ele fez? O que você faria? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Como você agiria se fosse o secretário da Saúde dessa época? Bom, então ele sabia disso,
ele sabia que um problema muito grande era que as mães não sabiam se alimentar. Ele disse para a sua equipe, ok, muito bem, por que elas não se alimentam bem? Volta a equipe lá, a equipe foi e voltou, não sei quantas vezes. Eles fizeram, inclusive, até uma entrevista com um dos funcionários, que disse, olha, eu gostei muito de trabalhar com o senhor Paul Neal, ou Neal, mas eu não sinto a menor saudade dele, porque ele realmente ele queria saber a raiz do problema. Tá. Então o pessoal foi lá, voltou e disse que elas não sabiam. Por que elas não sabiam? Porque elas nunca tiveram aprendido. Ninguém disse isso para elas. Ninguém ensinou para elas na família, ninguém ensinou para elas na escola que elas deveriam se alimentar bem. O que fez Paul O'Neill? E por que elas não aprenderam na escola? Pronto. Daí vai a equipe e pergunta para os professores. Por que os professores não estavam ensinando alimentação na escola? Descobriu-se que os professores também não sabiam. Os professores desconheciam biologia. Bom, muito bem. O que o senhor, então, o Paul O'Neill fez? Ele foi lá e ele, junto com o secretário da Educação, fizeram com que os cursos preparatórios para os professores incluíssem, a partir deste momento, a matéria biologia. Por quê? Porque os professores, eles iam ensinar os alunos do ensino médio, os alunos do ensino médio iam aprender biologia e, consequentemente, iam saber se alimentar, iam conhecer o próprio corpo e ia diminuir a mortalidade infantil. E foi isso que ele fez. Então, ele não fez um programa de pré-natal, ou sei lá um programa de alimentação, melhor alimentação, não. Ele simplesmente, ele foi lá e ele procurou e ele encontrou a raiz do problema, vamos dizer assim. Ele encontrou onde que ele poderia gerar grandes mudanças, que era na formação dos professores. Então, eu acredito e eu espero que você esteja aqui nesse canal justamente com esse intuito, com o intuito da sua capacitação, que aqui você vai aprender, a minha proposta, né? É isso que eu quero que você esteja aqui para você aprender as competências socioemocionais, como eu disse antes, de uma maneira simples e prática para que você possa, independentemente dos recursos que você possui na sua escola, na sua comunidade, você possa executar essas atividades para que possamos começar a mudar essa engrenagem do nosso país, para que a gente possa desenvolver indivíduos que tenham uma capacidade de vida plena e em sociedade. Vamos lá? Você imagina, é lógico que você já sabe da importância da escola, a gente não vai nem discutir isso. Agora, você imagina o quão importante a escola tem na vida das pessoas, principalmente pensando e tomando em consideração o quão cedo as crianças estão indo para as escolas. Pensa nisso, cada vez mais cedo as crianças estão vindo para as escolas. E que a educação, ela acompanha a vida da gente por toda a nossa vida. A educação, ela é importante, ela sempre foi importante, mas ela continua sendo importante, principalmente, eu diria que a educação das competências socioemocional, elas são, hoje em dia, fundamentais para a criação desses indivíduos que vão viver
nesse mundo líquido que a gente está vivendo. Então, recapitulando, a educação, ela é muito importante na vida das pessoas, e a educação, ela começa cada vez mais cedo, no sentido de cada vez mais cedo as crianças estão dentro das escolas. Agora, você imagina a importância da educação socioemocional nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo tão líquido, é um mundo de tantas incertezas e é um mundo de tantas improbabilidades e de, né? Um mundo que muda muito rápido. A gente não precisa nem dar muitos exemplos, acho que a gente não precisa dar exemplo nenhum, porque afinal de contas, a gente ainda está vivendo no ano de 2020 e suas peripécias, vamos dizer assim, não é mesmo? Então, pensa comigo. A escola, ela é protagonista no processo de formação do indivíduo. Ela mesma está plantando os frutos que colheu. Ela mesma sofre as consequências da sua própria deficiência quando ela tem que reagir. Quando ela tem que lidar, por exemplo, eu só vou dar um exemplo, porque senão eu vou passar todo o canal dando exemplo de que não vai adiantar nada, mas, por exemplo, um tema que é muito frequente, principalmente nas escolas das grandes cidades, o problema da agressividade. É da agressividade de aluno com aluno, é da agressividade de aluno para professor, é agressividade de professor para aluno. Né? A gente não pode esquecer que a gente ainda tem, nesse país que é muito grande, a gente ainda tem muitos professores que ainda acham que estão no século XIX e eles ainda acham que eles são os detentores do conhecimento e que o conhecimento é feito para repassar. Mas a gente também vai a gente vai discutir esse tema num outro capítulo, mas hoje a gente vai ficar aqui só nessa deficiência, a gente só vai falar dessa deficiência, a gente só vai falar desse problema. E a gente vai focar então nessa história da escola e o papel na formação dos seus indivíduos, né? Na importância do papel que a escola tem na vida desses indivíduos. Bom, então, voltando ao tema da agressividade. Então, o que a gente tem? A gente tem essas ocorrências de agressividade que acontecem na escola. Bom, pensando nisso, eu pensei que talvez com a primeira aula prática que eu poderia estar fazendo aqui nesse canal seria a gente começar com o tema das competências socioemocionais na escola, na vida das pessoas, a gente começar com o tema as emoções. Então vamos lá, simbora trabalhar. Pega papel e caneta na mão e vamos lá e vamos anotar e vamos desenhar, né? Ui, não se assuste, também não sou muito boa nisso, mas a gente tem técnicas. Vamos lá. Então a gente vai começar a nossa primeira aula sobre emoções. Antes de mais nada, eu queria falar sobre um tema que acontece, uma dúvida que acontece frequentemente. Muitas pessoas acham que emoção e sentimento são sinônimos. Bom, existem várias teorias explicando o que é emoção e o que é sentimento. Eu, particularmente, eu vou ficar com a definição que eu mais concordo, vamos dizer assim, é a definição de que as emoções, elas são respostas neurais sobre estímulos externos. E os sentimentos, eles são as respostas a essas emoções. Ou seja, eu fico com a definição de que uma emoção, ela cria um sentimento. Tá? Então, emoção, o que é? Teve um estímulo externo, que daí esse estímulo externo fez com que o meu sistema neural,
ele respondesse, ele criasse uma emoção e essa emoção me criou um sentimento. Então, o sentimento ela é a resposta dessa emoção que aconteceu devido a um estímulo externo, tá? Então, vamos ficar assim. Então, vamos lá. A nossa primeira atividade que a gente vai começar a fazer com as crianças, ela se chama as emoções. Então, a gente vai começar com o tema das emoções e o que você precisa? Você precisa, então, de 2 folhas sulfites, você precisa de um lápis ou uma caneta, o que você achar melhor. E eu peguei aqui, quer ver? E eu peguei essa canequinha aqui, que era da minha filha quando ela era pequenininha, que eu tenho aqui em cima da minha mesa, que eu uso com as minhas canetinhas. Eu peguei essa canequinha aqui porque a gente vai precisar, quando fala em emoções, o que a gente já pensa? A gente já pensa nos emojis e a gente já pensa nas carinhas. Então, para fazer carinhas, eu peguei essa coisinha redondinha aqui, a boca da caneca, e eu peguei um lápis de cor. Muito bem. Tá. Qual é a primeira coisa que a gente vai desenvolver com as crianças? A primeira coisa vai ser, a gente vai ensinar, então, os sentimentos básicos. Então, os 6 sentimentos básicos. As crianças vão aprender a conhecer. Então, elas vão conhecer esses sentimentos, elas vão saber nomear e elas vão saber reconhecer. Então, são 3 coisas que a gente quer que essas crianças façam. Papel na mão. Vamos lá. Então, você vai primeiro dobrar a folha aqui no meio, de comprido. Abre. E daí, você dobra ela de novo. E a gente tem 4 fichas tamanho A5. Muito bem. Agora, a gente vai fazer... A gente precisa de 2 folhas, porque a gente tem 6 sentimentos, então, a gente ainda tem aqui 2 partes que a gente ainda pode dar uma erradinha. Pega-se a boquinha, né? Põe no papel, pega o seu lápis, faz a voltinha e temos carinhas. Seria legal se eu tivesse feito, tá vendo? Já errei. Primeiro erro, eu tenho, como é que chama? Capacidade de errar 2 vezes. Uma já errei, vamos lá. Dá uma esforçadinha e tenta e faz no meio, tá bom, professora? Faz no meio aqui da folhinha, do cartãozinho, né? Pronto, agora me concentrei um pouquinho melhor e consegui fazer aqui no meio da folha, né? Que já ficou melhor. Bom, faça isso 6 vezes. Muito bem. Você fez as suas 6 vezes e daí a gente vai... E daí você cortou as suas fichinhas e agora você tem 6 cabecinhas. Agora, a gente vai desenhar os rostinhos com as emoções. Eu aconselho que você faça esses desenhos com um pouquinho mais de detalhe, não só como os emojis que a gente conhece, que só tem olhinhos e boquinha, que você faça um pouquinho mais detalhado, que você faça com as sobrancelhas, por exemplo, porque as sobrancelhas, elas dizem muito sobre a leitura, elas ajudam muito, né, na hora da leitura, na hora de reconhecer o sentimento. Então, a gente tem aqui o primeiro sentimento, que é triste, né, que é a tristeza. Então, a gente tem aqui triste, a gente tem feliz, a gente tem bravo, a gente tem aqui a raiva,
o sono. E a gente tem o medo, né? A pessoa tá com medo. E a gente tem um sentimento que é o sentimento que eu chamo de quando que a gente tá fechado, que a gente tá desmotivado, que a gente tá sem meio vontade de falar. Então eu chamo esse sentimento de tô fechado, não tô com muito, tô desanimado, né? Acho que esse daqui seria um sentimento, acho que dá pra gente denominar assim. Então, esse daqui é um sentimento que você tá desanimado, que você não tá com vontade de conversar. Então, a gente tem aqui os nossos 6 sentimentos e a gente vai começar a lição. Então, essa daqui você já fez antes, tá? Bom, então você começa a sua lição, você começa o seu dia normal, como você sempre faz. Eu não sei o tamanho da sua sala, eu não sei se você tem 30 crianças, se você tem 10 crianças, se você tem 5 crianças, se você é uma terapeuta e você tem uma criança. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou determinar em quantas lições você vai precisar para fazer isso, para a gente só denominar esses sentimentos. Eu vou dar as atividades e vou dar como fase 1, fase 2, variações, e você tem que adaptar de acordo com a sua sala de aula. Pode ser que as suas crianças já conheçam, e você vai avançando de acordo com a necessidade da sua sala de aula, que você mais do que ninguém conhece, né? Então, vamos lá. Então, você já fez, tá? As carinhas, você já vai trazer essas cartinhas prontas na sua sala de aula. Você começa o seu dia, você introduz, você faz lá do jeito que você faz, você canta musiquinha, faz o calendário, fala sobre o tempo, e daí você vai dizer que o tema de hoje da nossa lição é emoções e os seus sentimentos. Você pode, por exemplo, começar já perguntando para as crianças se alguém conhece isso, se alguém sabe o que significa isso, emoções e sentimentos. As crianças levantam a mão de acordo com a regra que você tem na sua sala, e a gente começa a recolher ideias sobre o assunto. Então, tudo bem? Então, vamos ver. De repente, uma criança acertou e você fala, ah, muito bem. Quando a criança acerta, você faz um elogio. Tá. Então, a gente tem aqui as cartas dos sentimentos, e as cartas dos sentimentos, elas vão estar, por exemplo, eu vou sempre dar um exemplo da minha sala. Eu tenho uma sala com 22 crianças, e todos os dias que eu começo a trabalhar o tema, então eu tenho uma lousa atrás de mim, e as crianças, elas sentam numa roda nas cadeirinhas dela. Então eu tenho aqui, eu geralmente, na verdade, chama roda, mas não é uma roda, é um U. Porque se fosse uma roda, tem criança que senta aqui do meu lado e ela não vê. A criança que senta aqui do lado, ela não vê a lousa, não acho interessante. Então eu sempre pego mais ou menos daqui assim e faço um U. E daí eu tô aqui e a lousa tá atrás de mim. Então, eu coloquei, né, a carta dos sentimentos no meio da roda. Eu chamo uma criança, que pode ser, por exemplo, a criança da semana, que isso também é um tema que eu vou estar falando sobre, que eu também vou ensinar vocês aqui, como que funciona isso, a criança da semana. Eu acho fazer isso muito prático, porque a criança da semana, ela já é o meu assistente de classe da semana. E o assistente de classe, ele tem um monte de, vamos dizer, de responsabilidades a serem feitas na sala de aula. Não só responsabilidades, elas também têm, e a criança da semana também tem vantagens, como, por exemplo, ser a primeira a poder tirar a carta. Então, a criança vira a carta
e coloca aqui no meio. Então, aqui no meio, ou você coloca na lousa, você pendura na lousa e pergunta. Até então, a gente... Ah, outra coisa. Isso é muito importante, que quando eu começo isso e eu não faço, eu me arrependo. Então, antes de você começar a mostrar as cartas, naquela hora que você perguntou para as crianças, que você avisou, hoje o tema que a gente vai estar trabalhando vai ser sobre as emoções e os sentimentos. Alguém sabe o que significa isso? Pode ser que você tenha alguma criança que tenha acertado. E daí, muito que bem, daí você faz o elogio e se ninguém acertou, mesmo assim você pode dar um exemplo que um sentimento, uma emoção que a gente tem quando acontece uma coisa triste, a gente chora porque a gente tá triste. E daí vem aquilo que eu falei que, gente, não esquece de combinar isso com a sua sala de aula, porque senão vira uma bagunça, vira uma gritaria. E daí a gente vai falar, então vamos imitar como é uma criança, o que acontece com a gente quando a gente tá triste? A gente chora. Daí tem sempre aquele ser, né, que adora sabotar a sua aula e ele vai falar bem alto, para daí as outras crianças começarem a rir, daí todo mundo começa a falar bem alto. Então a gente vai ter uma regra. Todas as emoções que a gente fizer, a gente vai fazer com o menor número possível de barulho. Por quê? Pode ser que realmente, quando a gente fique triste, ou que a gente chore porque aconteceu uma coisa, a gente sofreu uma dor, a gente bateu a perna e fez um buraco na perna, e tá saindo sangue, realmente tá doendo, e às vezes quando isso acontece, a gente realmente chora bem alto. Mas como a gente está aqui na sala e a gente tem 20 crianças e todo mundo vai chorar ao mesmo tempo, se todo mundo vai chorar ao mesmo tempo muito alto, a gente vai ficar com dor de cabeça. Então a gente vai fazer os barulhos, né? Que os sentimentos que a gente faz quando a gente sente esse sentimento, quando a gente tem essa emoção, mas a gente vai fazer baixinho, porque senão vai ficar muito alto e a gente vai ter dor de cabeça. Então, combina isso com as crianças. Então, vamos lá. Então, veio o assistente da semana, a criança da semana, e ela pegou esse sentimento. E daí, o importante é que cada sentimento que as crianças vão tirando com as cartas, você sempre pergunta para ela, como é que chama essa emoção? O que essa criança está sentindo? Como é que você sabe? Como é que você sabe que ela está triste? O que você viu aqui que você descobriu que ela está triste? Então, daí a criança provavelmente vai falar, porque tem aqui uma lágrima. Daí você pode falar, mas pode ser que às vezes também a gente tá triste, mas a gente não tá chorando, a gente está só triste. E daí como é que a gente sabe que o outro tá triste? E daí, se alguém falar, certo, daí você elogia e você fala, vamos fazer todo mundo agora? Então vamos lá. 1, 2, 3, todo mundo tá triste. Então vamos lembrar que a gente vai deixar nossa sobrancelha também vai ficar assim. A nossa boquinha vai ficar assim. E não é só a sobrancelha, a boquinha. Como é que tá o nosso ombro? A gente também fica assim, entendeu? Tenta explorar o máximo possível, porque a ideia é conhecer os sentimentos, os 6 sentimentos básicos, e daí a gente tem que saber nomear, né? Então a gente vê, a gente nomeia e a gente reconhece, a gente sabe dizer como que a gente reconheceu. Então, e a gente vai trabalhar aqui com o rostinho, mas aqui na hora da atividade na roda, a gente também já pode fazer com o corpinho. Então, daí todo mundo faz
com um corpinho. Daí você decide se vai vir, se você escolhe a próxima criança que vai vir, ou se quem vai escolher a próxima criança que vai vir é a criança da semana, assistente da semana. Bom, e daí você viu as 6 cartas e as crianças então aprenderam, elas conheceram os 6 sentimentos básicos, elas aprenderam a nomear e a reconhecer. Então, essa foi a nossa primeira etapa. Daí, como é que a gente pode fazer? Então, agora nossa segunda fase desse sentimento. Você pode colocar atrás aqui do sentimento os números, né, de 1 a 6. E daí a gente pode brincar de dado. Daí eu não sei se você tem um dado grande, esses de espuma grande, se você joga esse dado no... Como é que chama? No círculo mesmo, na roda, e daí você já tá associando já 2 brincadeiras, né? Porque daí as cartas estão espalhadas assim no chão, então associou, pegou o número 2, então vamos dizer que o número 2 é o sono. Então agora, sim, Salabim, todo mundo tá com sono. E deita. E daí a gente vai fazendo assim, que é uma forma da gente tá relembrando essa mesma, relembrando e exercitando as emoções. Os nomes, né? Reconhecer e nomear. Outra atividade que você pode fazer, você também pode, caso você queira, dependendo, né? Que cada criança tenha as suas cartinhas e cada uma tenha os seus numerozinhos e as crianças brincam na mesa. O que você também pode fazer é que pode dividir a sua sala em grupos, né? E você pode fazer essa atividade com os dados e as crianças vão vendo os números, vão virando e elas vão fazendo. Uma outra atividade que eu faço muito, que as crianças gostam, e que isso também vai depender do recurso que você tem e do tamanho da sua sala de aula, é com espelhos. Então, o que eu faço? Eu coloco espelhos no chão. Eu comprei uns espelhos quadrados, assim, tipo azulejo de espelho, não sei o que é isso, não sei como é que chama. E daí eu coloco a cartinha daí eu preciso de mais, né? Eu tenho os 6 sentimentos, eu tenho os 6 sentimentos básicos, mais em 20 vezes, né? Que dê 20, que são a quantidade das minhas crianças. Então, daí eu ponho uma música, as crianças vão andando pela sala, quando para a música, elas pegam uma cartinha, elas pegam um espelho e elas ficam imitando o que elas estão vendo. Então, se ela tá vendo essa daqui, daí eu sempre falo, faz assim, com a sua sobrancelha, com a sua boquinha, para você ver como é que você fica quando você tá triste. Ou o que você pode fazer é pegar e não ter espelho, mas a gente pode fazer a atividade de que o seu coleguinha é o seu espelho. Então, o coleguinha, a gente toca musiquinha, ou você bate palma, enfim. As crianças se movimentam pela sala, quando termina, uma criança pega uma cartinha, pega o amiguinho e a criança faz, né? Eu sempre pego essa, gente. Coisa chata. Brincadeira chata essa. E daí a criança pega... Uma criança é o espelho. Então, a criança que é o espelho, ela tá ali paradinha. Daí a outra tá dançando, pegou a carta, viu. Só a criança viu, e daí a criança vai fazer assim, e a criança que é o espelho vai fazer a mesma mímica, né? Então, ela vai olhar e ela vai reconhecer. Depois troca. Quem é o espelho
faz lá, se movimenta, acabou a música, né? E vamos. E a gente também pode fazer essa brincadeira do espelho, que é pra gente treinar a... Como é que chama? Treinar, reconhecer e nomear os sentimentos, tá bom? Quando encerrar a aula que você fez, é muito importante que no final da aula todo mundo senta e a gente faz a reflexão sobre esse tema que a gente aprendeu hoje. Na hora da reflexão, na hora do encerramento do tema, as crianças, então, elas voltam para os seus lugares, elas sentam e a professora pergunta: o que vocês acharam da aula de hoje? Quem gostou? A gente sempre, eu não gosto, eu procuro fazer, não fazer perguntas que a resposta sejam sim, não, né? Porque eu não preciso nem te dizer que vai ter os pequenos sabotador, que daí vai fazer não, né? Aquela coisa que daí já te dá aquela irritada. Então, pensa em perguntas que, por exemplo, quem gostou da aula de hoje? Levanta a mão, né? Ou, não sei, inventa. Quem gostou da aula de hoje? Mostra o cotovelo, sei lá. Mas faça uma reflexão. Então, nessa hora da reflexão, eu acho que você pode fazer perguntas de... Vocês gostaram? Quem gostou da aula de hoje? O que você mais gostou da aula de hoje? Daí a criança levanta, quem quer falar, levanta e fala o que mais gostou. Você aprendeu uma coisa nova hoje? O que você aprendeu hoje, novo, que você não sabia? O que você aprendeu que você já sabia? E daí você faz essas reflexões com a criança e daí você encerra o tema. Eu vou encerrar aqui o nosso tema perguntando quem gostou. Não dá, infelizmente não tem como você levantar a sua mão sim ou não, porque não dá para você saber. Agora, dá para você me falar se você gostou dessa minha aula de uma maneira que a gente tá se acostumando cada vez mais, que se chama se você gostou dessa aula, se você acha que esse tema das competências socioemocionais é um tema interessante que pode te ajudar. Eu vou te pedir agora para você fazer duas coisas. Presta atenção. Eu vou pedir para que você, dê o seu famoso joinha, caso você tenha gostado dessa aula, caso você ache que caso você ache que aprender mais sobre a educação socioemocional na educação infantil é interessante, deixa o joinha e já se inscreve no canal, já deixa aqui gravado pro YouTube para você receber as próximas notificações, porque toda terça e quinta-feira, às 6 horas da manhã, eu vou colocar aqui neste canal, eu vou disponibilizar um vídeo. Então, anota aí, nas terças e quintas-feiras, às 6 da manhã. Por que às 6 da manhã? Bom, eu acho que eu falei para você, não sei se eu falei, não me lembro, pode ser que sim, pode ser que não. Se sim, estou repetindo, se não, você está escutando isso pela primeira vez. As atividades que eu vou trazer, eu vou sempre trazer aqui nesse canal, eu vou trazer um pouco de teoria e bastante prática. As práticas, geralmente, elas têm atividades que você vai precisar fazer. Então, eu escolhi esse horário das 6 da manhã porque eu acredito que você, professor, ainda não está em sala de aula. Então, que você ainda tem esse tempo de manhã, que você já tomou o seu café,
que você já está se preparando para ir para a escola, para ir para o trabalho, você então vai ter esse seu tempinho para você escutar e anotar e fazer as anotações. Por que é importante você fazer as anotações? Professora, tem uma pergunta. Esse horário das 6 da manhã não é um horário bom, porque neste horário eu estou indo para o trabalho, não tem como eu sentar e não tem como eu fazer as atividades. É verdade, isso pode acontecer. Então, o que acontece? Caso você, nesse horário, você esteja indo para o seu trabalho, então eu aconselho você a colocar aquele seu fonezinho de ouvido e você escutar o vídeo, vamos dizer assim. Assim você já vai indo para o seu trabalho, você já vai recebendo inputs sobre o tema educação socioemocional, você já vai escutando uma ideia de uma atividade e pode ser que durante a sua aula você possa até usar ou você possa até pensar, nossa, isso foi legal. Hoje, quando eu chegar mais tarde em casa, eu vou parar, vou assistir esse vídeo e vou fazer essa atividade, essa proposta de atividade. Nossa, gostei dessa teoria, depois eu quero escutar de novo e quero fazer essas anotações, porque o tema da BNCC é um tema muito atual lá na minha escola. Isso também é um tema que eu vou estar trabalhando aqui bastante neste canal. Enfim, anotou na sua agendinha? Terças e quintas-feiras eu vou estar aqui trazendo para você mais uma atividade, mais um pouquinho de teoria e às vezes até uma curiosidade sobre o tema educação socioemocional na educação infantil. Até uma próxima!